vou partir de uma premissa. Não necessariamente tudo que os deputados evangélicos fazem representa o grosso da comunidade evangélica ou o crente médio. Não à toa tem um artigo muito bom do Juliano Spaia sobre o caso do aborto, das exceções dos casos de aborto que estão previstos em lei, que é a comunidade evangélica, como soube, que eu proibi até as exceções, o pessoal falou, não, mas peraí, né? Peraí. Aborto continua sendo uma questão muito importante para todos os cristãos, eu acho, de maneira geral, católicos e evangélicos. Mas se compreende entre evangélicos, pelo menos na minha convivência, e mesmo o crente mais pentecostal e tudo, que há exceções do tipo crianças, os casos de abuso, que 80% do Brasil dos casos de abuso são de crianças, são pessoas menores de idade. Né? Então, a gente está falando de casos ali que não é uma pessoa que seria considerado pecado, né? Uma pessoa que é uma pessoa adulta, fez sexo consentido e não se cuidou e aconteceu alguma coisa e aí a pessoa engravidou e aí vai, enfim, optar pelo aborto. E isso realmente é uma coisa meio que difícil de discutir. Mas esses casos de exceção que já estão previstos em lei, eu honestamente não vi na vida real, assim, fora da internet, fora desse grupo de deputados querendo sinalizar alguma coisa, eu não vi discussões fortes sobre isso. Agora, eu já vi grupos de católicos indo em hospital protestar fisicamente. O caso em Recife teve um caso bem famoso uns anos atrás. Com isso, não estou dizendo que todos os católicos são mais conservadores em relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é que até a maneira como a gente enxerga a questão da concepção é um pouco diferente. Para os católicos, se for seguir bem tradicional, não pode, né? Método contraceptivo, nenhum deles, só a tabelinha, só o método mais antigo que existe, e só. Entre evangélicos, eu nunca vi proibições desse tipo entre pessoas casadas. Se você está casado e você está fazendo sexo, você pode escolher quantos filhos você quer ter, né? Não à toa, porque a reforma protestante veio ali mais próximo da época acho que deve ter uma influência, né? Veio ali mais próximo da Revolução Industrial, é uma coisa mais urbana e menos agrária. Então, você vai ter menos filhos, você vai levar seus filhos para o estudo da escola dominical e a dinâmica familiar vai ser um pouco diferente. Eu estou trazendo aqui mais uma perspectiva. Minha ideia não é demonizar, nem dizer que um é melhor ou pior do que o outro, mas que as regras e a maneira como funciona é diferente. Claro que no Brasil, muitos casais católicos, casados na igreja que vão na missa, usam métodos contraceptivos ou então são abstêmios, porque não tem tantos filhos assim, né? Há um declínio muito claro na fertilidade mesmo entre católicos, mas nessa volta a uma coisa mais conservadora, muita gente virando católica de novo, tenho amigos que falam que vão seguir o método do ser aberto à vida, ou seja, não usar método contraceptivo nenhum e se Deus mandar a criança, mandou e só fazer algum tipo de intervenção por questão de saúde. Aí tem que ter autorização do Papa, enfim, da igreja, tem toda uma burocracia para seguir. Mas é bem mais burocrático assim. Débora, eu vou pedir licença só para fugir um pouquinho do assunto, porque eu queria entrar numa parte da sua resposta aí em relação à opinião dos evangélicos sobre o aborto nos casos que já estão previstos na Constituição. Eu fui até buscar a data aqui. Em 2020, a gente teve um caso que me deixou muito escandalizada, porque grupos ligados à então ministra Damares Alves, hoje senadora, divulgaram o endereço de um hospital onde uma criança faria um aborto previsto em lei, autorizado pela justiça. E aí houve uma movimentação toda na porta do hospital, as pessoas foram lá chamar aquela criança de assassina porque ela estava fazendo um aborto legalizado, enfim. Como é que isso repercutiu dentro da comunidade evangélica, pelo menos dentro da sua comunidade evangélica, quando aconteceu? Levando em consideração esse contexto de que a maior parte dos evangélicos não é contrária à retirada desses pontos da Constituição que legalizam o aborto nessas situações. No meu ciclo, a maior discussão para a gente é como a gente, como igreja, consegue contribuir para que a gente evite chegar nesse ponto. Que é, considerando que é uma situação horrível que a criança foi abusada, que ela tá grávida e que ela tem que realizar um aborto para sobreviver, porque era uma criança, não tem o que fazer. Como é que a gente faz para evitar que esses casos eles aconteçam? Eu acho que essa é a maior discussão e eu acho que é a discussão que é possível dentro do meio cristão de maneira mais ampla. E eu acho que a comunidade evangélica, inclusive o pessoal ligado a Damares, falha muito nisso, porque o debate não deveria, na minha perspectiva pelo menos, não deveria ser tanto... Ai, meu Deus, e esses casos, o que a gente faz? Assim, ok, como é que a gente faz para cuidar melhor das crianças? Como é que a gente faz para, no caso das... E acontece em igreja, gente. Uma menina ficou grávida. E aí o pessoal... E aí vira uma coisa... Ai, meu Deus, a menina tá grávida. E vira um escândalo. E vira assim, ok, como é que a gente faz para que essa menina consiga cuidar dessa criança? A gente vai apoiar para que ela continue nos estudos, para que a gente... Né, no caso de gravidezes viáveis, enfim. Então, eu acho que
o meio cristão, e aí eu vou generalizar aqui na minha visão, peca muito por pensar depois que o problema já aconteceu, depois que a tragédia, né? Eu acho que só dá pra chamar isso de tragédia, depois que a tragédia já está instalada. E não como é que a gente evita, né? Por exemplo, apoiando a educação sexual de maneira responsável nas escolas. Ficou demonização disso no tamanho do mundo. Mas, ok, então vamos debater como é que deveria ser a educação sexual nas escolas. Porque o pessoal fica com medo de, vamos ensinar as crianças a ser LGBT, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não, vamos, ok, então como é que deveria ser? Deveria ensinar a criança a não ser abusada, a, sei lá, se acontecer, quando iniciar a vida sexual, porque pessoas fazem sexo, né, fora do controle das igrejas todas. Como se cuidar para evitar que chegue numa tragédia dessa da pessoa precisar recorrer ao aborto. Então, na minha visão e no meu ciclo, graças a Deus, a gente tem conseguido, tem tentado, né, melhor dizer, colocar os termos do debate de uma forma propositiva e não de uma forma reativa e que gere pânico, né, pânico moral nas pessoas, porque isso não vai ajudar nem as meninas que são abusadas, nem os bebês e os fetos, e, enfim, a vida que está ali sendo gerada. Não vai ajudar ninguém. Eu acho importante você falar que nem sempre o que os deputados da bancada evangélica propõem representa o que a comunidade evangélica pensa. Eu acho que um dos melhores exemplos disso é o que aconteceu na metade do ano passado, quando teve aquela discussão lá daquele projeto de lei 1904 que tentava, né, equiparar o aborto feito depois de 22 semanas de gestação a homicídio simples. Quando essa discussão começa a ganhar corpo, as pessoas, inclusive, se deparam com um problema muito grande na sociedade que quem faz aborto depois de 22 semanas normalmente são adolescentes menores de idade, crianças até. Tinha o caso dessa menina do Recife que a Luísa mencionou, que aconteceu já há alguns anos, que tinha 11 anos, se eu não me engano. E o ano passado, quando as pessoas começaram a se dar conta que a ideia desse projeto era criminalizar, botar na cadeia menores de idade, meninas que tinham sido estupradas, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive dentro de casa, por pessoas conhecidas da família, eu me lembro que fizeram algumas pesquisas e a própria comunidade evangélica se revoltou, falou, não, peraí, uma coisa é ser contra o aborto, a outra coisa é querer botar na cadeia crianças que já foram vítimas de crimes, desse crime horroroso que é o estupro, e tentar criminalizar. E ali ficou muito clara uma tentativa de instrumentalizar, de usar uma pauta que é importante, de um assunto que divide muitas opiniões, por esses deputados que, na verdade, só queriam, né, ganhar espaço, projeção, aparecer nessas discussões e não estavam muito preocupados em representar o que pensava a sua comunidade, os seus eleitores. Então, claro que é importante, mas é muito impressionante quando você vai lá analisar esses projetos, e é uma coisa que, de vez em quando, pelo menos uma vez a cada 6 meses, eu vou lá e dou uma olhada, e infelizmente, por trás desses projetos, sempre tem muitos deputados que são aliados, estão nessa bancada evangélica, mas não necessariamente estão pensando em melhorar a situação da sua comunidade. A criança tinha 10 anos. Perfeito, Marilis. Eu queria, inclusive, adicionar que, na minha concepção, falta letramento, usa essa palavra, né? Falta letramento de política pública para o evangélico, enfim, que elege essa galera. Não só porque, sei lá, eu discordo de várias coisas que esses deputados fazem, mas porque fica uma coisa muito no discurso e muito na cosmética. Vou dar um exemplo. Tem um cara, um pastor no Twitter, um pastor estudado, fez teologia, fez pós-graduação, ou seja, não é um cara, tipo assim, sem formação. E na eleição passada, eu vi ele no Twitter falando assim: preste atenção em quem você vai, no discurso de quem você vai votar, se é uma pessoa que defende a família, etc. Nada contra, todo mundo pode votar em quem quiser. Mas o que me chamou a atenção não foi que ele disse, não, preste atenção nas propostas de quem você vai eleger, se realmente beneficiam, sei lá, a sua comunidade, o que você acredita, se avança, né, a concepção que você tem né, de como é que a cidade deveria ser gerida. Não, era sobre discurso, sabe? Isso pra mim fica muito claro, porque falta uma agenda, de fato, pra galera que o que é defender a família? É só ser contra o aborto? Beleza, mas e aí o que a gente faz pra evitar que meninas sejam abusadas? Não tem agenda, não tem agenda. Não. Né? O que a gente faz para vacinação? O que a gente faz para as mulheres, dar creche para as mulheres poder trabalhar, mães solo, que são várias em igrejas, né? Igreja
é uma fonte de apoio para várias dessas mulheres. Então, o que a gente faz? Não tem agenda, né? Então, muito da minha pauta como crente, assim, né, no debate público é que precisa ter letramento de política pública. Você quer participar do debate público? Vamos, agora vamos ser propositivos. O que a gente quer? Não tem o que a gente quer. Tem só, ele não é comunista, porque o comunismo é a pior coisa no mundo, né? O crente médio no Brasil. Ele não é comunista, ele não é woke. E fica nisso, e isso é muito pobre, né? Porque a gente poderia ter contribuições de fato para, por exemplo, a educação sexual bem feita, né? Do jeito que não ofenda ninguém, sei lá. Ou algo que seja interessante e que, de fato, proteja a família, né? Isso que o pessoal quer. Então, vamos andar aí com essa pauta de verdade, e não só no discurso e ficar aterrorizando as pessoas com, sei lá, mamadeira de piroca e coisas do gênero. Posso entrar com um pitaco aqui, que eu acho que tem um ponto nesse debate que as pessoas não compreendem muito, que é o quanto que, na verdade, a gente está falando sobre marketing político. Sim. Mais do que qualquer outra coisa. Tem um histórico de como que a pauta do aborto virou uma pauta política importante em democracias como a brasileira e americana. Quando aconteceu, no início dos anos 70, a decisão do Roe versus Wade pela Suprema Corte americana, o presidente na época era o Richard Nixon, que estava começando a ter de lidar com o escândalo Watergate. Nenhum parlamentar republicano e nenhuma liderança evangélica se manifestou sobre o caso. Não foi uma questão. E já era, nos Estados Unidos, um tempo em que Jimmy Swaggart tinha programa de televisão com milhões de pessoas na audiência, não estava sozinho, os televangelistas estavam começando pesado e as forças neopentecostais estavam começando a se tornar dominantes e tudo mais. Quem tinha problema com aborto não era protestante, nem dentre os protestantes evangélicos. Quem tinha problema com aborto, e sempre teve, foi a Igreja Católica. Desde o primeiro, segundo, quando teve a decisão Roe versus Wade, a Igreja Católica entrou no debate. O que acontece na política americana desde então? E é importante entender esse traço. Naquele momento, quando estava acontecendo o Watergate, a política americana tinha criado... Os conservadores americanos estavam com um problema que era o seguinte... Estavam com um presidente corrupto, barbaramente impopular e tinha acabado de se consolidar todas as decisões de direitos civis, de integração de criança negra em escola, de fim da legislação que separava espaços em alguns estados para negros e brancos, tudo mais. Existia um desgaste imenso da direita americana que estava em busca de pautas. O que define, que tipo de pauta vai definir ser de direita dos Estados Unidos? Aí, na virada dos anos 80, início dos anos Reagan, tem uma equipe de marketing do Partido Republicano que começa a fazer uma série de pesquisas. Esse trabalho técnico, gente, não é trabalho de gente chutando, tendo ideias, não, é trabalho técnico. Faz um bando de pesquisas para tentar entender que pautas podem vir a colar para o Partido Republicano. Qual é a ideia da pauta aqui? É você inventar, sacar um tema que vai ser um tema moral, de alguma forma, no entorno do qual as pessoas podem se juntar e, a partir dali, formar uma identidade política. E, por conta dessas pesquisas, elas chegaram a dois temas: armas e aborto. Eles chegaram à conclusão de que, se eles centrassem na coisa de liberar arma e liberar aborto, e proibir aborto, você conseguiria juntar bastante gente, mobilizar bastante gente, a ponto de essas pessoas emocionalmente engajadas saírem para votar, porque nos Estados Unidos, que o voto não é obrigatório, essa questão de sair para votar é muito importante. Eles fizeram uma tomada da National Rifle Association, que era um troço de um clube de caçadores, a Associação Nacional dos Rifles, era um clube de caçadores, que, aliás, defendiam durante até a década de 70, sempre defenderam regulação de arma, controle de arma, que a arma é para caçador e o tipo de arma que caçador precisa não é a arma automática ou subautomática, não é nada disso, é um tipo bem específico de rifle com um determinado tipo de bala que não cabe tanto para matar gente, enfim.
Aí, tendo tomado a National Rifle Association, né, NRA, e avançando com a coisa do aborto, começando a campanha para o aborto, eles transformaram essas, quando a gente chega no final dos anos 90, essas são as pautas principais do Partido Republicano. E o que acontece? Como o movimento evangélico está começando a crescer no Brasil e puxado pela Igreja Universal, está começando a entrar em política justamente nessa metade do século, os caras fazem aqui no Brasil o que eles... É meio que o truque que eles aprenderam a fazer, né, Débora, essa direita brasileira, que é imitar as pautas americanas. Então, importaram para cá. Mas essa coisa do aborto é um troço que é muito recente. Evangélico, a gente percebe evangélico, compreende evangélico como preocupado com o aborto, é dos anos 80 para cá. Não era uma questão para protestante nenhum. Era uma questão para católico, não para protestante. Católico que sempre foi preocupadíssimo em policiar o que casal faz entre quatro paredes. Protestantes não tinham essa questão. Hoje tem. Mas tem por conta de um processo de marketing político muito bem construído. Pedro, só para clarificar aqui, eu ainda acho legítimo que tenha toda a discussão sobre onde começa, né, onde começam os direitos individuais, ela vai longe. Mas o meu ponto principal é que eu acho que dá para ter uma discussão defendendo uma pauta pró-vida de uma maneira mais propositiva e de que de fato salve vidas, né? Eu acho que é isso que é o ponto onde se perde nessa discussão de marketing político, né? Porque daí fica todo mundo sequestrado, todo o outro lado é um demônio e a gente não consegue avançar, a gente não consegue evitar que garotas sejam abusadas e que tenham, às vezes, por uma questão de salvar a própria vida, recorrer a esse tipo de coisa, que eu acho que ninguém quer. Então, eu queria bem clarificar isso, que eu acho que, independentemente das posições que a gente tenha sobre posições filosóficas, eu acho que dá para fazer muita coisa em política pública, né? E do ponto de vista comunitário, para melhorar a vida das pessoas que são vulneráveis. E o problema essencialmente é esse, e aí não tem nada a ver com religião, né? O debate sobre aborto é um debate sobre quando começa a vida. É só isso. Quando começam os direitos, né? Mais do que a vida em si. Mas eu acho que os direitos começam quando começa a vida, não? Você não vê dessa forma? Eu não sei. Já começa muito... Eu nem tenho condições de entrar nesse trabalho aqui. Não, mas tudo bem, mas eu não quero fazer parecer que o debate seja simples, não, porque o debate não é simples, mas esse é um debate filosófico essencialmente, sobre onde começa a vida e, claro, sobre onde começam os direitos. E aí, claro, você tem, a partir do momento que você parte do princípio de que o feto tem vida, aí você tem que começar também a fazer o balanço de qual é a vida que você vai salvar em alguns casos, se é da mãe ou do feto. E esses debates deveriam ser debates que a gente tem sem religião, né? Mas enfim, aí eu estou falando. Antes da gente voltar para o conclave, eu só queria dar uma dica. Acho importante isso, você falou da questão dos Estados Unidos, como é que isso foi instrumentalizado, virou uma pauta política e tal. Tem um podcast aqui no Brasil chamado Caso das 10.000, que mostra exatamente como isso aconteceu aqui no Brasil, que foi mais ou menos ali a partir de 2007, quando um deputado criou essa frente parlamentar contra o aborto. Tem um grande caso que aconteceu no Mato Grosso, quando uma clínica que todo mundo conhecia, todo mundo usava, todo mundo frequentava, essa clínica ela foi denunciada e entraram na clínica, praticamente pegaram todos os prontuários de todas as pacientes, por isso chama o caso das 10.000, e isso virou um caso judicial, que hoje talvez fosse um grande escândalo, porque essas mulheres foram completamente expostas com nome e fotografia dentro, enfim, de uma cidade que todo mundo se conhecia. E a partir dali é criada essa bancada, que hoje tem mais ou menos 200 deputados, e tem todo ali esse processo de como foi crescendo, Então, assim, isso não é uma pauta brasileira desde sempre. O aborto nem sempre esteve dentro do Congresso como uma pauta. E hoje está lá, tem os seus representantes. Eu acho o caso das 10.000. Indico, é muito bem contado, foi feito por duas jornalistas da Folha, Carolina Moraes e a Andrea Boldrini.
É É um livro ou um filme? um podcast. É um podcast. Um podcast que está, enfim, está em todas essas plataformas. Acho chama interessante. É muito, muito, muito bem contado. Mostra como essas mulheres foram expostas e ficaram vulneráveis. E mostra como a política se apossou dessa pauta, como políticos se apossaram dessa pauta do aborto, e por que até hoje a gente discute isso não como uma questão de saúde pública, ver como é que você pode melhorar, salvar as mulheres, começando desde da educação sexual nas escolas, mas virou uma grande bandeira desses deputados para se eleger e para perseguir as mulheres. Tem uma questão sobre educação sexual aqui que eu queria tentar responder pro Cláudio e também quem mais escreveu aqui sobre isso, pro Marco Antônio. Porque eles estavam dizendo que todo mundo é a favor de educação sexual nas escolas, mas o problema é a identidade de gênero. Gente, primeiro que quem inventou essa história, ideologia de gênero, na verdade, né? Quem inventou essa história de ideologia de gênero foi a extrema-direita, e aí eu já contemplo aqui o nosso amigo Lucas H., que disse: vocês já falaram da extrema-direita hoje, eu vim só para isso. Então eu estou aqui te contemplando, porque afinal de contas teve o acesso aqui. Deixa o like, porque eu vou falar do que você quer. Gente, ideologia de gênero é uma expressão que cunharam para falar de uma coisa que nem existe no que a gente fala em educação sexual nas escolas. Assim, educação sexual nas escolas é basicamente para ensinar a criança como o corpo dela funciona e onde um adulto ou outra criança pode ou não pode colocar a mão, onde ela pode ser tocada, como funciona o corpo dela, quais são os métodos contraceptivos, como ela pode se proteger de uma gravidez indesejada, ensinar consentimento, todas essas coisas que todo mundo deveria saber, que todo mundo deveria aprender e que deveriam ser naturais de serem discutidas nas escolas. Ninguém vai falar para a criança que se ela é um menino, ela devia ser uma menina. Isso não existe, sabe? Se é uma menina, devia ser um menino. Isso é uma coisa da orientação da pessoa. Isso não é ensinado em sala de aula. Nenhum gay aprendeu a ser gay na sala de aula, sabe? Uma coisa que eu acho que é importante, eu sempre menciono uma conversa que eu já tive com um amigo gay, que foi a primeira vez que alguém me falou isso, foi há muitos anos. Ele disse: olha, eu descobri na infância que eu não era igual a todos os meninos, mas todas as representações que eu via de gay na televisão eram tipo o Seu Peru. E eu não era igual ao Seu Peru. E eu tinha muita dificuldade de entender quem eu era diante das poucas referências que eu tinha para saber que eu podia ser um homem gay e não ser afeminado, e não ter trejeitos, não ser parecido com nada daquilo que eu estava vendo na TV. Essas crianças, elas vão ser gays, você contando para elas que isso existe ou não, sabe? Não tem, isso não existe. Então, só tentando explicar aqui que, independente de você falar disso na escola, isso vai acontecer. Eu acho que é importante. E tem uma coisa que as pessoas não sabem ou não querem saber, que a questão da educação, da educação sexual nas escolas, ela é feita de um jeito que é adequada a cada faixa etária. Então, por exemplo, uma criança que é muito pequenininha, que nem sabe o que é sexo e não tem que saber o que é sexo, ela não vai ser orientada como usar anticoncepcional ou camisinha, não é nada disso. Essa criança provavelmente vai receber orientações de como ela se proteger, de não deixar, por exemplo, outras pessoas que não sejam o pai e a mãe a tocarem e como tocarem, porque também a gente sabe que tem, infelizmente, casos de estupros dentro de casa que acontecem, né? São cometidos pelo genitor, pelo pai, pelo padrasto. Então, assim, não é que uma criança de 6 anos vai aprender a fazer sexo, não é nada disso. As orientações são dadas baseadas naquela faixa etária. Educação sexual não é para ensinar a fazer sexo. Educação sexual é para orientar crianças e adolescentes a se protegerem dependendo da faixa etária em que estão. É isso? Eu acho que isso é o ponto principal. A gente tem que lembrar que a maior parte dos casos de estupro no Brasil são de meninas menores de idade. A maior parte dos casos de estupro em meninas menores de idade é de meninas abaixo de 13 anos. Abaixo de 13 anos. Muitas vezes, ou imediatamente na puberdade ou antes da puberdade.
E você precisa, e muitas dessas meninas, às vezes, por conta da ingenuidade natural da idade, não sabem ou não compreendem de todo o que está acontecendo com elas. E essa educação, e esse tipo de violência acontece porque geralmente ela é praticada por um homem que é de confiança da família. Sim. Pode ser um irmão mais velho, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um amigo da família, pode ser um vizinho. Então, muitas vezes, a educação sexual é fundamental, não para que a criança saiba o que é sexo, mas é para a criança compreender que um homem, mesmo sendo de confiança da família, que esteja fazendo determinadas coisas no corpo dela, não deveria saber. Então, se você não dá esse tipo de informação para a criança, você não permite que a criança consiga se defender. O conhecimento, nesse caso, é uma arma de defesa. Agora, quando você vai para 13, 14 anos, é preciso falar sobre homossexualidade. É preciso falar sobre bissexualidade, porque vão haver alguns meninos e algumas meninas daquela turma que podem estar muito desorientados porque veem os colegas e as colegas começando a demonstrar desejo pelo gênero oposto e o que essas crianças estão sentindo são coisas muito diferentes. Se você não traz neste momento, e eu estou falando de depois da puberdade, estou falando de 13, 14, 15 anos, se você não começa a trazer informação rápido para essas pessoas, para essas crianças, de que está tudo certo, está tudo normal, não tem nada diferente, mas a maneira como você, o tipo de pessoa por quem você vai se atrair sexualmente é diferente. E está tudo bem. Aí entra num debate que eu acho importante, que eu acho que a gente... É importante também porque a partir do momento que isso é uma disciplina na escola, que existe um espaço para debater isso na escola, a criança tem com quem falar também quando ela percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo na casa dela. Ela vai ter uma professora, uma orientadora ali que ela vai poder chegar e contar que está acontecendo aquilo e interromper esse ciclo. Para se defender de bullying, de perseguição, Eu concordo com vocês não se duas. sentir inadequado. Mas... Eu não estou vendo aqui, Rafa GS, aí tu fala para tua filha, Pedro, não para a filha dos outros. Eu falei para minha filha é adulta já, falei tudo para minha filha como falar para meus filhos que são adolescentes. É uma loucura, né? O cara fazer esse tipo de comentário. O que ele prefere? Ele prefere, por exemplo, que no caso dele ter uma filha, que ela vá para uma escola sem ter esse tipo de orientação e possa ser abusada dentro da escola? Ou possa ser abusada, por exemplo, por um cuidador, por uma babá, por um amigo da família que de repente fica sozinho com essa criança? É uma loucura a cabeça das pessoas. Mas sabe qual o ponto aqui delicado? Que eu acho que qual é a dificuldade que eu percebo aqui nessa conversa? E aí é uma dificuldade que é uma dificuldade ideológica e é o debate que a gente precisa ter na sociedade mesmo, e esse debate não deve ser trancado, ele deve acontecer. Conservadores compreendem que o centro da sociedade é a família. Socialistas compreendem que o centro da sociedade é o povo. É a massa, é a sociedade. Liberais compreendem que o centro da sociedade é o indivíduo. No fim das contas, o que você precisa preservar enquanto Estado? É o direito da família, é o direito da pessoa, é o direito da sociedade, do povo. São três visões muito diferentes. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente começa a entrar num debate aqui, que é um debate entre liberais de um lado e conservadores do outro. Na cabeça do liberal, o que acontece? A família não tem que dar pitaco na instrução que uma criança recebe, porque a criança é um ser humano que tem seus próprios direitos. O conservador se vira e fala, não. Essa criança, enquanto ela for menor de idade, ela está sob meu pátrio poder e eu escolho que tipo de informação que ela vai receber ou não. Não é o Estado que tem que tomar essa decisão ou não. E essa hein, Débora? Eu vou te pedir para voltar aqui nessa conversa, porque aí a gente está numa conversa que eu acho que é uma conversa que não tem que ser fechada, porque é uma conversa legítima de valores. É um embate legítimo de valores. Eu não sei qual é a sua opinião, embora sabendo que você é liberal, eu desconfie que você concorda com o princípio de que os pais não devem controlar
o tipo de informação que uma criança recebe na escola. Mas, simultaneamente, eu compreendo que não é uma conversa fácil, não é uma conversa trivial e não é uma conversa onde pessoas perfeitamente razoáveis necessariamente vão concordar. É perfeitamente possível a gente ver gente muito instruída, muito inteligente em pontos distintos desse debate, né? Perfeito. Inclusive, eu acho que também tem que fazer uma separação entre o que é informação e o que é juízo de valor. Porque você pode ser uma criança como eu tive, como eu fui, né? Ou vários meus amigos crentes também, e ir na escola aprender, ter todo o lance de educação sexual e ouvir em casa, olha, mas assim, sexo é só para depois que você casar. Né? Vai ser essa instrução padrão do meio cristão, etc. Então, uma coisa é você ter informação de, olha, se por acaso você for fazer, se proteja, consentimento, não deixe ninguém abusar de você. Isso é uma informação. O juízo de valor de quando você deve fazer isso, ou que tipo de atividade, ou enfim, todo o resto da dinâmica de como a coisa deve acontecer, ela vai vir naturalmente, né, da família, do ciclo, de amizades, etc. Não à toa, famílias de progressistas vão ter uma série de valores diferentes, né? No nosso grupo lá do WhatsApp, você vê que tem várias formas de criação de família diferente. E em ambientes conservadores vai ser outra série de instruções, né, vamos dizer, de juízo de valor sobre como é que deve ser vivida a vida. Então, eu sou muito a favor da livre informação sendo dosada, claro, para cada idade, mas também sou a favor de que as famílias tenham algum tipo de ingerência sobre que tipo de valores eles vão passar adiante, ou seja, o que fazer com as informações que eu estou tendo. Claro que não é uma conversa trivial, ela não é fácil, mas você acertou em cheio. O maior medo de um pai e mãe conservador, seja evangélico, católico, ou ateu até, sei lá, agnóstico, é dessa interferência excessiva que eles julgam indevida. Às vezes não é nem tanto na informação, mas nos valores, na maneira como aquela criança vai interpretar o que ela deve fazer com a vida dela e com aquela informação. Então, a sensação que eu tenho é que o pessoal quer filtrar a informação como se desse hoje em dia, como se ninguém tivesse essa sensação lá, como se adolescente não pulasse muro, não acessasse site escondido, porque sabe usar a tecnologia melhor que os pais, ou não fosse capaz de burlar toda essa atenção. Né? Para mim é uma falha dos conservadores não levar em consideração esse tipo de coisa. Mas a gente também vê isso do outro lado, né? Quando vê um progressista falando, acho que eu vi a Thaís Araújo falando, reclamando que a filhinha dela estava querendo brincar de limpar a casa e de casinha, é uma coisa bem, né, tradicional, feminina. Ou você vê um progressista que tem um filho que é bem liberal, um ANCAP. Às vezes acontece, às vezes o adolescente, conforme a criança vai crescendo, ela vai escolher, vai começar a montar o próprio jogo de valores, né? Então, ela não é uma conversa trivial, ela é delicada, mas eu acho que parte do debate aí, por exemplo, principalmente em torno da educação sexual, eu acho que é de uma confusão de que a escola vai ensinar o valor. E na minha concepção se você se importa com a família, você tem que estar lá, né, dando seus valores e conversando com seus filhos sobre as coisas, né? Inclusive como lidar com as informações que ele está recebendo na escola. Então, a minha visão é meio essa, de que pessoas de ideologias diferentes vão passar valores diferentes para os familiares, mas que a troca de informações, né, adequada para cada idade, ela é fundamental, inclusive, para proteger essas crianças, porque elas têm, né, esse direito e precisam ser protegidas de pessoas, inclusive, muito bem intencionadas. Nas melhores comunidades, sejam religiosas ou não, você vai ter predadores ali esperando, achando uma criança que seja mais ingênua, mais bobinha ali para atacar. E isso é muito sério.